lidar com música, né, é lidar com o nosso campo mais sensível. Então, eu acho que o primeiro princípio que a gente deve seguir ao pensar em musicalizar uma criança é pensar na sensibilização dessa criança para o fazer artístico, né? Estimular a percepção dessa criança, estimular a percepção auditiva, a percepção sensorial, utilizar de jogos, brincadeiras, canções folclóricas, contação de história, enfim, objetos, né? A criança pequena, ela precisa muito dessa materialidade, ela precisa tocar, ela precisa sentir. Então, é utilizar de todos esses recursos na sua aula, fazer com que a sua aula seja sempre dinâmica, fazer com que a sua aula seja alegre, fazer com que na sua aula seja o primeiro momento no qual a criança irá se apaixonar pela música. Ainda mais nesse contexto de pandemia. Eu acho que nesse contexto de pandemia, o professor artista, o professor que atua na área das artes, que atua na educação musical, ele tem uma missão talvez um pouco mais intensificada do que a missão que normalmente ele já tem, que é a missão de manter uma chama acesa, sabe? De manter essa chama de alegria, essa chama de empatia. Eu acho que através da música a gente consegue manter e fortalecer, sabe? Através da música a gente consegue se conectar, através da música, através da cantoria, através de brincadeiras rítmicas, a gente consegue estar à distância e não ser necessariamente distantes. Se você começa a dar aula de violão para uma criança que talvez não passou ainda por um processo de musicalização e inicia com você nos seus 8 anos de idade, você terá que trabalhar com ela as mesmas bases de sensibilização que eu trabalho com os meus alunos de 2 anos, que eu trabalho com os meus alunos de 3 anos. A mesma base de sensibilidade para que ele possa perceber o ritmo, para que ele possa perceber a diferença entre alturas, para que ele possa perceber características que compõem o som. E quanto antes você começa a apresentar essas características que compõem a música, né, que compõem o som, e você consegue ir amadurecendo o seu aluno para que depois ele consiga utilizar esses elementos sonoros de forma musical, para que ele consiga organizar esses elementos sonoros de forma musical, para que ele aprenda música, para que ele produza a sua própria música. Então, assim, existe uma diferença que ela é procedimental, certo? Mas existe toda uma base de habilidades e competências que a gente já começa a trabalhar com a criança desde muito novinha. E o amadurecimento dessas habilidades é o que vai depois resultar numa predisposição, numa facilidade para que essa criança futuramente, ali já no ensino fundamental, consiga dar os seus passos, assim. Na minha experiência, uma coisa que eu pude observar é que as crianças que começaram, assim, comigo bem novinhas, né, ali na educação infantil, à medida que passaram para o fundamental, que começaram a ter interesses por outros instrumentos, ou crianças que começaram a tocar instrumentos comigo ali, bem pequenininhos, depois rapidamente se tornaram multi-instrumentistas, porque a base da musicalidade já havia sido despertada, já havia sido trabalhada naquela criança, então basicamente ela transpunha a música, né, a musicalidade que está dentro dela, ela expressa essa musicalidade através de diferentes instrumentos, né? Instrumentos musicais são instrumentos, ferramentas que nós utilizamos para expressar a musicalidade que está onde? Que está dentro de nós.